Uhum. Oi, pessoal, sou a doutora Lia Lima, médica. Atuo na área da endocrinologia e metabologia, que é a área que cuida das glândulas. E quando as glândulas ficam doentes, aparecem as doenças que acometem a área aqui da endocrinologia. Só que algumas doenças, e a maioria das doenças, porque o nosso corpo ele é um conjunto só, ele envolve outros sistemas. E hoje a gente vai falar sobre uma alteração, uma doença, na qual envolve o sistema reprodutor, por isso que nós estamos com um hiper, mega, famosíssimo, o hiper, mega, famosíssimo convidado, Dr. Marcelo Pontes. É Ponte ou é Pontes? Ponte. Então vou ajeitar. E é por isso que eu convidei o Dr. Marcelo Ponte hoje, para a gente discutir sobre esse assunto, a gente precisa trabalhar em conjunto. E o assunto de hoje é síndrome do ovário policístico, a relação dele com a resistência insulina, com a relação dele com a resistência insulínica, como os anticoncepcionais podem contribuir ou atrapalhar o processo, e como a low carb pode ajudar também nesse esquema todo. E aí, Marcela, a voz é tua. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Ponte, eu sou ginecologista. Hoje estou aqui com a doutora Lia Lima, nossa forte aliada da endocrinologia. Não posso falar de endocrinologia, né? Endocrinologia pode. Pode. Oi, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o doutor Marcelo Ponte, eu sou ginecologista. Hoje estou aqui com a nossa forte aliada, a doutora Lia Lima. Pode começar de novo. Está amarrado o negócio. Depois é só cortar. Vai ter que cortar tudo. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é doutor Marcelo Ponte, eu sou ginecologista. Hoje eu estou aqui com a doutora Lia Lima, nossa forte aliada na endocrinologia. Vamos falar um pouco sobre síndrome do ovário policístico. O que é a síndrome do ovário policístico? É a associação do aumento dos hormônios masculinos mais alteração dos ciclos menstruais. Tá? O tratamento habitualmente do ovários policísticos, tá? Que está descrito em livros, é o uso de anticoncepcionais orais para regularizar os ciclos menstruais, a metformina para ajudar a reduzir a resistência insulínica que está baseada na etiopatogenia da doença, e a finasterida para tratamento do hiperhirsutismo, que é o aumento dos pelos da região do rosto da mulher, para diminuição dos hormônios masculinos. Em resumo, quando a pessoa tem síndrome do ovário policístico, a primeira coisa que ela tem é o ciclo menstrual alterado. Algumas mulheres, elas têm um ciclo maior, isso não quer dizer que isso é um ciclo menstrual alterado. Então, a primeira perguntinha que eles fazem muito comum é isso. A outra coisa, então, a primeira coisa que ela tem que ter é a alteração do ciclo. E ela também pode ter outros sintomas, que você não precisa ter todos, mas ela pode ter outros sintomas. Diz aí alguns sintomas que ela pode ter. Ela pode ter acatose nídricas, que é muito comum da resistência insulínica. Que é o quê? Fala aí. O escurecimento aqui da região do pescoço, essa parte dorsal do pescoço. É muito comum acne, né? Bem frequente, na verdade, os principais sinais e sintomas é a presença de acne na pele da adolescente. E surtismo, que é o aumento dos pelos na região onde cresceria. Região de homem, né? De homem, de barba. E cabelo, pode cair? E a queda de cabelo. Então, são os principais sintomas. Agora, associada a isso, antigamente se achava que a síndrome do ovário policístico ela era uma doença puramente ginecológica. E hoje a gente já sabe que ela, como toda doença, ela é uma síndrome. A síndrome tem vários sintomas, mas um dos outros sintomas que a pessoa pode ter é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica nada mais é do que um conjunto de sintomas causado pelo excesso de insulina. Esse excesso de insulina acontece, isso também acontece lá na síndrome do ovário policístico. Esse excesso de insulina ocorre porque simplesmente a insulina não consegue trabalhar direito. O problema parece ser lá nos receptores das células. Então, esse receptor, que é o localzinho que recebe a insulina, para a insulina poder trabalhar, ele tem uma resistência, ele é mal formado. Então, a insulina vem aqui trabalhar, ela não entra direito. Então, tem que produzir um monte de insulina para ela funcionar. Esse excesso de insulina acaba sobrecarregando outros órgãos. Então, um dos outros órgãos é o tecido gorduroso. Então, a pessoa acaba tendo gordura visceral. Então, a síndrome do ovário policístico pode vir com a pessoa com uma gordurinha central, aquela pessoa que é mais quadradinha, que tem mais dificuldade de perder peso, que tem uma pré-diabetes, que tem uma alteração do colesterol, porque tudo isso está relacionado à síndrome metabólica causada. E a acatose nada mais é do que uma manifestação da resistência à insulina e um excesso de insulina também.
O fato é que o doutor Marcelo falou para a gente que existe um monte de tratamento, o uso de anticoncepcional, metformina e a finasterida. Todos eles nada mais é do que resolver o sintoma que já tem. Então, se a pessoa tem ciclo irregular, aí dá um anticoncepcional para regularizar. Só vai mascarar, na verdade, os sintomas, né? Explica aí melhor para mim o uso de anticoncepcional na pessoa que tem síndrome de ovário policístico. Antigamente, né, nos livros, inclusive, descrevem o tratamento primordial do ovário policístico ser os usos dos anticoncepcionais. Só que a gente hoje sabe que o anticoncepcional só faz mascarar, ele só faz regularizar o ciclo menstrual. Porém, ele não vai trabalhar na etiopatogenia da doença, que é a resistência insulínica. Inclusive, ele vai piorar o perfil metabólico da paciente. Então, o uso do anticoncepcional só vai mascarar a síndrome do ovário policístico, além de piorar a parte metabólica dela, ou seja, vai deixar a paciente com tendência a ter maior resistência insulínica, mais obesidade, e isso vai ficando uma cascata de coisas que vão acontecendo e, na verdade, não vai nunca tratar realmente a etiopatogenia da doença, que é a resistência insulínica. Tá certo, entendi. Então, o que ele está dizendo para a gente é que a resistência insulínica, ou seja, o excesso de insulina que não funciona porque aquele receptor que eu te falei no começo do vídeo estava mal formado, ou ele tem uma resistência, ele é diferente, a gente tem que ir a fundo no negócio e não ficar tratando coisas, mascarando, porque às vezes a gente só está tampando o sol com a peneira e às vezes postergando o problema e ficando cada vez mais difícil. Essa é a grande diferença. Mas me diz então o que a pessoa, eu sei que eu que deveria responder isso, mas eu queria que você falasse. O que a pessoa deve fazer? Dieta e atividade física. Quem gosta de fazer isso? Ninguém. Quem faz 365 dias do ano dieta e exercício físico? Ninguém. Tudo bem, mas se fizer 300, tá bom? Tá bom. Então a gente tem 65 dias no ano para quebrar e 65 dias no ano para se programar para quebrar, porque 300 dias do ano você vai estar disciplinado. Então, o que a gente propõe para você não é nenhuma vida que seja irreal. A gente está provocando você e desenvolvendo a reflexão de que antes de ir no médico, você pode fazer uma coisa muito importante pelo seu SOP. Isso mesmo. Dieta e atividade física. Beleza. Então, a dieta que melhor, que eu mais indico, né? Na verdade, cada vez tem mais estudos científicos provando isso, mas uma alimentação com restrição de carboidrato, ela é a que melhor se coloca nas doenças metabólicas. Então, resistência insulínica, obesidade, diabetes, pessoa que tem apenas dislipidemia, gordura no fígado, a síndrome do ovário policístico está aqui dentro dessa turma toda, desse bolão, é diminuir carboidrato. Na hora que a gente diminui a ingesta de carboidrato, o pâncreas não precisa produzir tanta insulina assim. Não é que você vai mudar o receptor também. Você não está indo dentro do fundo da doença, mas você também não está jogando tanta insulina para aquele receptor que já não está funcionando tão bem. Então, essa é mais ou menos a ideia. A outra ideia é que existiu um boom, um medo muito grande de comer gordura. Então, a gente passou a comer açúcar sem medo. Porque não tem nenhum estudo mostrando que açúcar faz mal. Hoje, cada vez mais tem, mas esse despertar é recente. Então, a gente comia muito carboidrato, e cresceu uma geração que comia muito carboidrato sem culpa. Agora, a gente está tendo o despertar e conhecendo como o açúcar também pode ser lesivo. Aliás, qualquer coisa em excesso é ruim. Então, nosso objetivo é tentar entrar em equilíbrio. Essa é a grande proposta da endocrinologia. E de exercício físico, sabe falar algum? Na verdade, os HIITs, né, os exercícios de alta intensidade, eles têm maior ação na resistência insulínica, então com isso vai melhorar o perfil das pacientes que têm ovários policísticos. A doutora Lia já falou aqui várias vezes da dieta low carb, então a dieta low carb tem vários estudos comprovando que melhora bastante a parte da resistência insulínica. Então, paciente que, por exemplo, faz atividade física adequada, faz uma dieta low carb eficiente, a paciente consegue regularizar o ciclo, consegue voltar a ovular, consegue engravidar sem precisar fazer nenhum tratamento de revolução hormonal, de anticoncepcional. Então, só mudando os hábitos de vida, a paciente consegue resolver esse problema dela. Inclusive, tem também algumas formas de a gente tentar ajudar essa paciente no tratamento da resistência insulínica. Existem várias medicações que a gente pode usar também associado justamente para melhorar essa resistência insulínica. Não o anticoncepcional. Tá? Anticoncepcional, a gente realmente abomina o uso, porque vai piorar cada vez mais a resistência insulínica naquela paciente.
A não ser que seja, por exemplo, para um paciente que está com bastante acne e aí queira resolver aquele problema mais agudo, queira resolver só a acne, e aí a gente pode até entrar com anticoncepcional nesse caso. Mas é uma coisa muito temporária, muito pontual. O ideal realmente é a gente voltar no tratamento da mudança dos hábitos de vida para essa paciente, para ela conseguir voltar a ter ciclos menstruais normais e conseguir ovular e conseguir engravidar. Bom, então, resumo da obra, desafie-se a mudar os hábitos. Se você faz uso de anticoncepcional, não deixe de procurar o seu médico e tem síndrome do ovário policístico, não deixe de conversar com o seu médico e abordar o assunto se há real necessidade. E acho que era isso. Acho que é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de colocar os comentários, de comentar com a gente, de colocar a sua experiência também no vídeo, porque às vezes a sua experiência é estimulante para outra pessoa que está passando por isso, está com dúvida se faz, se não faz. Isso aí, pessoal, que curte aqui com a gente. Bota as dúvidas aí nos comentários que a gente vai respondendo à medida aí da semana. Tchau, tchau. Tá vendo aí como não é tão ruim?